E aí, galera, beleza? Então, no bloco de hoje, nós vamos dar continuidade, né, ao sistema feudal e hoje nós vamos tratar de quê? Renascimento comercial e urbano, tá? Esse bloco, ele vai ser todo para tratar de renascimento comercial e urbano e ele tem como característica principal a gente entender como que uma coisa que evolui um sistema faz o sistema entrar em colapso ao mesmo tempo. A gente poderia falar aqui que é uma dicotomia, talvez, né? Talvez seria muito filosófico falar isso. Mas a gente pode começar a pensar que é um vai e vem. Aquilo que constrói, também destrói, tá? Então vem comigo para a gente poder desvendar isso. Dentro do renascimento comercial e urbano, tem duas palavras-chave aqui, tá? Quais são elas? O comercial e o urbano. E aí eu foco a vocês e chamo a atenção de vocês para a palavra renascimento. Essa palavra aqui, ó, ela vai aparecer para vocês em um outro contexto que não esse agora, que é o que nós chamamos de renascimento cultural ou renascimento pelo renascimento mesmo, que é um renascimento que a gente trata quando a gente está na Idade Moderna. Esse renascimento aqui não tem nada a ver com o renascimento cultural. Esse renascimento carregado dessas duas palavrinhas aqui, ó, nós não podemos falar nada de cultural nele, apenas que ele é um renascimento comercial e urbano. Quer dizer o que, Anderson? Quer dizer que onde não existia mais comércio está voltando a existir e onde não tinha centralidade urbana está voltando a ter. Espera aí, Anderson, confundi. Confundiu não. Nós temos que lembrar que o sistema feudal é um sistema sem comércio e sem sociedade urbana. O sistema feudal não é como se fosse uma lógica de uma sociedade afastada, vivendo do mundo rural. Tinha lá o Império Romano, todo bonitinho, ele desfacelou, ele fragmentou. E o processo de fragmentação do Império Romano criou o que nós chamamos de ruralização da sociedade. É como se todo mundo que estivesse em Roma, centralizado, caçasse um lugar melhor na roça. Vamos para o interior, que está melhor viver no interior. Entenderam? É basicamente isso. Então, se eu estou falando de feudo, isso aqui é o correto, ó. Viver na área rural. Se eu começo a falar de um renascimento comercial e urbano dentro do feudo, eu estou automaticamente colocando uma interrogação aqui, ó. Já viu aquela musiquinha do caixãozinho? Vai morrer alguém aqui, filho. Vai, por quê? Porque está acontecendo tudo ao contrário, ou seja, o que não era para acontecer está acontecendo. Dá até para a gente fazer um meme aqui com essa musiquinha do caixão sobre o feudalismo. Tipo assim, surgiu o renascimento comercial e urbano no feudalismo, aqui os camaradinhos do caixão aparecem pro feudalismo, beleza? Inclusive, quem conseguir criar um trem desse em casa aí, manda para mim, velho. Achei interessante aqui. Eu criei de forma verbal, né? Quem conseguir colocar isso num vídeo assim vai ser legal. Então, olha, renascimento comercial e urbano é uma parada interessante. E o que a gente chama de renascimento comercial e urbano, Anderson? É quando você traz a vida de novo para a cidade. Só que para isso acontecer, a gente precisa de algumas condicionantes. Primeiro, quando essa galera vai para a sociedade rural, eles não conseguiam produzir grandes quantidades. Então, por isso que o feudalismo é um sistema de subsistência. Eu planto o que é necessário para mim comer. Beleza? Então é a primeira coisa que a gente tem que entender. Aí chega o Anderson e fala assim, ó, nossa, e está acontecendo a revolução agrícola. Não! Isso aqui parece uma revolução industrial na época. É uma transformação muito grande. Porque se está tendo revolução agrícola, quer dizer que eu estou conseguindo produzir o quê? Produzir mais. Quer dizer que eu estou conseguindo produzir mais do que eu preciso. Quer dizer que eu estou ultrapassando a minha lógica da sobrevivência. Quer dizer que eu plantei mandioca e deu tanta mandioca, mas tanta mandioca, que eu vou distribuir a minha mandioca por aí para a galera não ficar com fome de mandioca porque está sobrando mandioca. A mandioca foi de propósito. É porque é uma forma de trazer vocês aqui comigo. Então, olha, imagina aqui, ó. Se eu tenho 3 feudos, vou exemplificar o que eu estou falando. 3 feudos, tá? Olha o que vai acontecer com a revolução agrícola ali. O feudo do João, o feudo do Tiago, estou criando nomes aleatórios aqui, o meu feudo do Anderson. Nós já descobrimos que o feudo do Anderson é forte na mandioca. Então, aqui se produz muita mandioca.
não quer dizer que produz só mandioca. Eu estou só falando que aqui a gente conseguiu arrumar muita mandioca, tá? O do João é o feudo da banana, porque gera muita sobra de banana. E o do Tiago aqui é o feudo do pepino, beleza? Então nós temos 3 feudos que produzem muito, mas eles conseguem gerar uma sobra maior na banana, na mandioca e no pepino. Nós, pessoal, quando tudo está sobrando na nossa casa, a gente começa a procurar a LX, lembra? Desapega. Se tá sobrando banana aqui, velho, o que o cara começa a fazer? O João seleciona um servo dele e esse servo vai levar a banana para algum lugar. Vai pôr na carroça, saca essas bananas aí, quem sabe se arruma alguma troca aí, alguma catia, alguma confusão aí, um escambo, sei lá. Dá um rolê aí, quem sabe? Por outro lado, vai sair o servo do Anderson com a mandioca nas costas, sem brava, é claro. E o servo do Tiago com o pepino. Em algum lugar eles vão se encontrar. E nesse lugar, na Idade Média, tem nome. Esse lugar aqui ó, vai ser chamado de burgo. O que é um burgo, Anderson? Um burgo é um lugar de troca. Então vocês entenderam que eles vão fazer um troca-troca. Lugar de troca. Sem brava, gente. Não fica pensando coisa errada aí, não. Tá? Então eles vão... o servo do Anderson vai trocar a mandioca dele com a banana do outro. E assim vai. Agora, tem uma coisa interessante aqui, porque o comércio ele surge, mas ele ainda não tem essa visão lucrativa. Por quê? Imagina que o servo leva 10 aqui, esse leva 10, esse leva 10. Então, teoricamente, são trocas justas. 10 caixas de mandioca, 10 caixas de banana e 10 caixas de pepino. Qual que é a ideia aqui? Matemática pura e simples. A caixa de mandioca tem que ficar toda lá, então ele vai trazer 5 de banana e 5 de quê? Pepino. Então a ideia é que ele varie. A ideia é arrumar a troca para variar o produto que tem aqui dentro. Simples. Não existia ainda aquela ideia de vou lucrar. Tranquilo. Esse negócio, essa revolução agrícola vai fazer tanta produção fluir aqui, que isso aqui vai ficar uma coisa rotineira. E tudo que é rotineiro, feirinha da Afonso Pena. Todo domingo tinha, por enquanto não tem mais, mas todo domingo tem. Quando vira rotineiro, o burgo deixa de existir. Copia se você não copiou. Burgo, lugar de troca. Então o burgo deixa de existir e dá lugar para uma outra coisa. Nós vamos chamar de quê? Feira. O burgo, ele dá lugar ao que vai acontecer, ó, a uma feira. Todas elas itinerantes, tá? Porque você não pode fixar lugar de feira aqui por causa das invasões bárbaras. Tinha muitos bárbaros ainda, então você não fixava lugar. Senão ficava fácil, né? Os bárbaros só iam onde tinha feira roubar todo mundo. Porque eles faziam muito isso. As feiras. O burgo, que é o lugar de troca, criou um serzinho, gente. Isso mesmo, esse servinho aqui, ó. Ele é um servinho agora Sméagol. Já assistiram O Senhor dos Anéis? Como assim, Anderson? Ele é um servo diferente, velho. Por que ele é um servo diferente? Porque ele aprendeu a fazer o quê? Troca. Esse servo diferente que sabia fazer troca no burgo passou a ser chamado de quê? Burguês. Daí o nascimento da burguesia. A burguesia ela nasce porque alguém aprendeu a fazer comércio. E olha como que esses caras aprendeu. O meu servo, que foi escolhido a dedo, um dia, presta atenção aqui, ó, ele foi com 2 caixas de mandioca para feira, porque não tinha mandioca. A mandioca tá tão boa que não tá sobrando mais mandioca. E aí ele foi com 2 caixas de mandioca, o outro continuou indo com 10 e esse com 10. O meu servo diferentão aqui virou e falou assim, ó, eu troco 1 caixa da minha mandioca por 10 caixas da sua banana. Como assim? Ô filho, quem tem mandioca pouco é eu, sua banana tá sobrando. O que esse servo aqui tá fazendo? Ele tá lucrando, velho. Tipo assim, ele vai trocar 1 caixa de banana, quer dizer, 1 caixa de mandioca por 10 de banana e 1 caixa de mandioca por 10 de pepino. Olha que negoção. Mais ainda, esse servo volta para mim, ele é meu servo. Quando ele volta para mim, o que ele me devolve? O que ele levou? Ele levou 2 caixas. Ele vai ficar com 8 nas beiradinhas. E quando ele fica com 8 nas beiradinhas, ele está guardando o seu capital de giro para conseguir sua carta de alforria. Daqui a pouco ele vai chutar o pé na bunda do Anderson e vai para o centro urbano fazer o quê?
comércio com aquilo que ele tinha de sobra. Porque necessariamente um comerciante não vive de produção, ele vive do produto em si. Alguém produz. Ele só vende o que esse alguém produz. É aqui que nasce o embrião da sociedade que lá na frente nós vamos chamar de capitalista. E que a igreja vai contestar muito. Por quê? Porque a igreja não acha justo o lucro. Então a revolução agrícola, ela causou um fenômeno. Ó, nós saímos do burgo, cara que nem existia. Então a revolução agrícola fez aumentar a produção, e eu vou colocar de vermelho, ó. Ela fez surgir a burguesia. E aí, se você é um bom entendedor, a burguesia, gente, ela não é idiota. Se tem um ser que nasceu e só ganhou coisa boa na vida toda que ela teve, é a burguesia. Como assim, professor? Presta atenção. A burguesia, ela nasce de uma não necessidade do sistema feudal. Ou seja, não existia necessidade no sistema feudal de ter burguesia. Então quer dizer que a burguesia é uma contradição, Anderson? Isso, começou a pegar a visão. A burguesia é uma classe contraditória. Toma aqui nota, rapidinho. Ó. Lembra da nossa pirâmide? A nossa pirâmide social só tem 3 entes. A igreja, o nobre e o servo. Onde enquadra a burguesia aqui? Não tem uma beiradinha aqui a burguesia. Não tem isso, não. Ela nasceu aqui, ó, na servidão. Beleza? Então ela vai propor as mudanças que cabem a ela. Só para você entender a gravidade de tudo isso que está acontecendo, para a gente mudar de bloco. De agora em diante, meu camarada, a burguesia, ela vai fazer o que for possível para ela chegar aqui, ó, no topo da pirâmide. E ela chega lá nos iluministas, quando vai ter as revoluções burguesas. Revoluções? Quem vai estar lá em cima, na crista da onda? Pois é, mas demora um cadinho ainda. Por enquanto, a gente tem que entender que esse processo de renascimento comercial e urbano, ele veio justamente pela Revolução Agrícola. Alguém poderia estar falando assim, antes, mas como que realmente é uma revolução agrícola? Você muda o arado, né? Você já vai falar de charrua? Charrua é um negócio que você coloca no boi, no tronco do boi, com uns fincos de madeira. Então o boi puxa e vai arando o solo. Aquilo faz a produção andar mais rápido, não é uma enxadinha, né? É um boi. Outra coisa, aumenta os campos de produção. Aumenta os campos de produção. Anderson, não entendi. Aqui, ó, para esse exemplo. Presta atenção. Esse feudo precisa de aumentar o campo de produção. O que ele faz? Lembra que não tem fronteira delimitada na Idade Média. Então eles crescem a fronteira aleatoriamente. Só tem um probleminha aqui, né? Esse também cresce, quer dizer, esse aqui também cresce, ó. Vou pegar esse que está mais próximo. O que vai acontecer uma hora? Eles vão se esbarrar. Quando eles se esbarrarem, nós vamos ter um problema. Eles vão querer um bater no outro. Aí aqui nós temos a discussão para criar os estados. Porque aí a galera está defendendo fronteira. Se antes não precisava defender fronteira, agora precisa. Outra coisa. Quanto maior a casa, maior a quantidade de FII. A galera começa a brincar que é uma beleza. FII para todo lado. Por quê? Porque tá tendo banana para comer, mano. Então os meninos estão nascendo e não morrem. E a sociedade tá o quê? Só crescendo. E cada dia mais cresce. Professor, mas aí não tinha anticoncepcional? Não. E a igreja ainda fala, vamos casar e procriar. E a galera procriava demais aqui. Problema à vista. Você tá crescendo sem saneamento básico, sem tomar conta das casas. As casas são insalubres. E isso lá na frente, com grande população, acontece o quê? Covid-19. Você tem doenças que vão se alastrar pelo centro o quê? Urbano. Presta atenção, o centro urbano é o lugar que tem mais doença, porque é onde as pessoas estão o quê? Concentradas. Eu duvido com você, isso que eu vou falar aqui, se você for a um local de pediatria hoje e procurar as doenças que normalmente tinham antes do Covid no centro de pediatria, não existem mais. Não quer dizer que as doenças acabaram. Quer dizer que as crianças não estão mais em contato uma com as outras. Quer dizer que esse tipo de... Aqueles resfriados que criança pega todo ano, e que um pega no brinquedo com a mão e põe na boca, não sei o quê. Então, é mínimos os casos, porque as crianças estão sem contato. Quando voltar para a escola, mano, pode esperar. Gripe, febre, pneumonia, coqueluche, essas paradas começam a acontecer de novo, por quê? É coisa transmissível. Então uma família tá bem, a outra não tá. Aí a que não tá bem transmite para que tá bem. E aí vai embora, né? Pipocando para todo o resto do planeta.
Por isso que criança não pode ir para a escola agora. Para não fazer uma proliferação ainda maior do vírus. Por mais que no primeiro momento ela era resistente, agora ela já está provando que não é tanto assim, mas ela transmitia o vírus, por mais que ela não sofresse dano nenhum. Então, por isso não ir à escola é interessante. Tem gente que não sabia disso, que ficava querendo saber, né? Então, ou seja, isso é doido. Outra coisa, além da técnica, que é a charrua, eu falei uma técnica, o modo de produzir. Vocês estudam geografia, vocês sabem que existe um sistema de produção chamado rotação do solo. O que é rotação do solo? É quando você vai priorizando em determinadas áreas do ano, né, produzir determinadas coisas. Tipo assim, ó, se eu produzir aqui nesse canteiro aqui arroz na primeira metade do ano, na segunda metade do ano eu paro de produzir arroz e planto pepino. Por quê? Porque os nutrientes do arroz ainda não estão todos recuperados, então eu planto pepino para a terra dar uma descansada. É lógico que isso aqui, diante do avanço tecnológico e científico, é puro lero, né? Porque hoje tem adubo químico, né? Que você já viu o tamanho a mexerica parece uma melancia. Por quê? Você taca adubo químico ali, o trem dá. Mas nessa época eles não tinham isso. Então, quando eles fazem a rotação do solo, eles melhoram a produtividade. Beleza? Tranquilo? Bom, sobre revolução ou sobre renascimento comercial e urbano, é isso que a gente precisa saber. No próximo bloco a gente vai entrar nas cruzadas. Beleza? Até lá.